Hoje a gente vai falar um pouquinho de coisas mais práticas, né, a respeito do conhecimento de Deus. E até trazendo de uma maneira bem prática, né? Quantos aqui podem dizer, eu estou vendo aqui casais, aí fica muito fácil a charadinha. Mas quantos podem dizer que conhecem, por exemplo, tirando a Joyce, está ali, tá, Joyce? Tu não fala agora não, só no final. Que conhecem, por exemplo, o pastor Gabriel. Ah, eu conheço o pastor Gabriel. Certo, tu conhece. Tu sabe, por exemplo, o livro preferido dele? A Bíblia, sim. Esse foi fácil, né? Marmelada. E a comida preferida dele? Qualquer uma? Ô, Gabriel, o pessoal não está ajudando aqui, ó. O Bernardo está acabando contigo aqui. E aqui ele não gosta. Eu estou usando o exemplo dele. Salada. Ô, gente, ajuda o pastor, misericórdia, hein? Muda a pessoa. Esse está fácil. Mas isso sim, são perguntas cotidianas, né? São perguntas corriqueiras a respeito dele, da pessoa. Agora a pessoa, né? O pastor Gabriel, às vezes a gente convive um pouquinho mais com ele, a gente já conhece algumas coisas, né? Da personalidade dele, do que ele gosta, do que ele não gosta. Mas e da pessoa, muitas vezes, que a gente tem um relacionamento às vezes menor? O meu irmão, que eu vejo no sábado, será que eu consigo, por não gastar um tempo, por a gente não se relacionar, será que eu consigo saber exatamente o que eu não gosto de comer? Nada, né? O pessoal, os engraçadinhos vão falar que eu gosto de comer tudo. Quase. Mas como é que eu consigo saber o que o Júnior gosta ou não? Como é que eu consigo saber o que a Bia gosta ou não? O que eu preciso? Ser íntimo, relacionar. Eu preciso me relacionar com a pessoa. Eu preciso me relacionar com alguém para que eu consiga entender, para que eu consiga conhecer e saber quais são as preferências dela, aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, aquilo que ela faz, deixa de fazer. E isso passa necessariamente, obrigatoriamente pelo conhecimento, pelo relacionamento. E é engraçado, não estou engraçado, né? Mas é curioso que muitas vezes a gente quer conhecer mais de Deus, da sua vontade, das coisas que são concernentes ao reino de Deus, sem que eu me relacione com isso, sem que eu me relacione com Deus, sem que eu me relacione com a palavra de Deus. Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Como é que eu vou conhecer o seu agir? Né? É tão engraçado que hoje, quando eu pensava nisso, eu estava pensando de uma coisa assim tão que vem do conhecimento, né? Eu e a Fernanda, não estou vendo ela aí, a minha esposa. Mas se uma pessoa me mandar mensagem do celular dela, eu sei que não é ela. Se alguém pegar o celular da Fernanda, não precisa mandar áudio, mas escrever, pelo jeito de digitar, as palavras que utiliza, eu sei, essa não é a Fernanda. Por quê? Porque eu convivo, é a minha esposa, a gente tem relacionamento. Eu consigo dizer a comida preferida dela, eu consigo dizer aquilo que ela não gosta, eu sei dizer uma música que eu sei que eu vou colocar, ela vai ficar brava, eu sei dizer uma música que eu posso colocar, porque tem dessa, tá, gente? No carro lá mesmo, eu sei pôr a música que pelo menos eu vou conseguir ouvir. E eu sei a música que eu vou colocar e ela vai bater a mão no botão e vai desligar. Eu sei a roupa que ela gosta de usar para dormir. Eu sei a comida, por exemplo, que a Maitê e a Olivia, se elas estiverem doentes e estiverem ruim, né? A criança tem disso. Ah, estou doente e tal, então fica meio ruimzinho de apetite. Eu vou fazer aquela comida porque eu sei que ela vai gostar e vai comer bem, mesmo estando doente. Mas isso passa pelo quê? Relacionamento.
Eu preciso me relacionar. E isso demanda tempo. Isso demanda esforço. Como é que eu consigo ter contato com alguém, consigo me relacionar com alguém à distância, ele na casa dele, eu aqui na minha? A gente não se fala, a gente não se vê, a gente não interage, a gente não conversa. É possível, gente? Eu não conheço esse tipo de relacionamento que gera conhecimento, que gera intimidade, se existe uma distância, se não existe contato. Estou entendendo onde a gente vai chegar aqui? Estou entendendo o que eu estou dizendo? Estou falando todo esse conjunto de coisas do nosso dia a dia, para que a gente entenda algo muito simples, para que nós conheçamos mais de Deus, para que nós entendamos o seu mover, o seu agir, as suas nuances, a sua vontade, em profundidade, porque não é, eu li uma vez a Bíblia, acabou, está tudo certo. Não, irmãos, isso é inesgotável. Isso vai me tomar todos os dias, até o dia que o Senhor me recolher. E não para, não tem fim, só aumenta. Cada vez mais que nós ouvimos, nós aplicamos o nosso coração em buscá-lo. A gente está vendo aqui uma sequência, eu estava vendo até o VT, né? Uma sequência de coisas disponíveis aqui, para que a gente conheça mais de Deus. E muitas vezes eu não me dou o trabalho de entrar naquilo, eu vou conhecer mais. Eu estou com a expectativa no coração, eu vou me entregar, eu vou me jogar. A gente não tem muitas vezes, não, mas como eu vou conhecer mais de Deus? Como é possível que nós conheçamos mais de Deus, se a gente não se relacionar mais, se a gente não se entregar mais, se a gente não orar, não ler a Bíblia, não aproveitar essas oportunidades de ouvir, de compartilhar do Evangelho, de ouvir o testemunho dos irmãos? Como que eu vou amar alguém que eu não conheço? Faz sentido para você? Como que eu vou desejar ainda mais alguém que eu não conheço? Como que eu vou me apaixonar mais pelo Senhor, pela sua vontade, e que aquela vontade que Ele tem, que é boa, que é perfeita, que é agradável, que aquilo, né, eu compartilhe daquilo, eu ame aquilo, se eu não conheço? Como é que eu vou reconhecer o agir e a movimentação de Deus, se eu não sei qual ela é? Não tem jeito. Não tem jeito. Como que eu vou buscar algo que eu não sei o que é? Como que eu vou buscar o que Deus tem para mim, se eu não sei o que é o que Ele tem para mim? E o meu objetivo no que a gente vai falar, tem falado aqui, é que arda no nosso coração um desejo, só isso. Uma necessidade, um incômodo da parte do Senhor, para que a gente busque o Senhor, para que a gente se aplique em conhecer a Deus, para que a gente se aplique em buscá-lo, em entendê-lo, em amá-lo e nos relacionarmos com Ele. Lá em João 8, no versículo 19. Vou ler isso aqui bem rapidinho, tá? João 8, 19. E eles lhes perguntaram: onde está o seu pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim, e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. E esse capítulo aqui, ele se dá, né, naquela situação da mulher adúltera, onde as pessoas vêm e vão apedrejá-la. E eles levam aquela situação toda, né, aquela mulher que tinha cometido adultério, para Jesus.
e começam a questioná-lo. Ó Jesus, o que a gente deve fazer? E Jesus dá uma resposta para eles, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí depois ele vem discursando aqui para aquele público, para aquela multidão ali, para os fariseus. E isso que ele fala aqui é tão impactante a gente entender que as pessoas não conseguiam conhecer, não entendiam quem estava ali, e tampouco entendiam quem era o pai dele. Porque se elas conhecessem, né, e eles afirmavam, é o que ele vai dizer aqui ao longo do capítulo, que se vocês são realmente filhos de Abraão, se vocês conhecessem o meu pai, vocês entenderiam quem eu sou. Vocês reconheceriam o que está sendo feito aqui, porque vocês estão vendo a expressão de Deus, a expressão do Pai em mim, então não precisaria me perguntar. Tem coisas dentro da nossa casa que a gente não precisa, trazendo para o nosso cotidiano novamente, que a gente não precisa que esteja escrito lá a plaquinha, a gente sabe quem fez. E geralmente é o que não é bom, né? Mas até uma comida. Se eu chegar lá na casa da minha mãe, porque minha avó ainda mora com minha mãe, por questões de saúde. Mas se eu comer a comida, eu sei quem fez, se foi minha mãe ou minha avó. Eu sei dizer. A gente consegue reconhecer. A gente consegue dizer, quem fez foi o fulano. Até quando a gente fala alguma coisa de alguém, a gente muitas vezes consegue detectar até uma mentira. Não, o fulano não faz isso. Se alguém virar para vocês e falar assim, não, gente, nada contra, tá? É uma benção, eu já estou começando a falar para vocês não entenderem errado. Mas quem me conhece sabe que eu não gosto de participar de ministério de teatro. Eu gosto de assistir, mas eu não gosto de participar, de fazer peça, atuar, aquela coisa toda. E nem de dança também, né? Eu estou falando isso porque lá no passado a gente teve essa história lá na escola missionária. Então eu tenho pavor disso aí. E aí, se alguém chegasse, não, mas o Josimar está fazendo teatro. Meu amigo, pode saber que era conversa, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque quem me conhece, tem intimidade comigo, sabe que não é a minha praia. Sabe que não é o que me agrada. Eu estou fora daquele negócio ali, deixa para outro. Deixa para quem sabe lá. Eu fizer, não vai dar certo, não vai ficar legal. E assim é o Senhor nas nossas vidas. Eu acho que está um pouco alto o retorno aqui. Tem alguma coisinha que está diferente. Então, tem coisas na nossa vida que a gente tem que e precisa conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus, para que a gente consiga olhar e consiga dizer, isso aqui é Deus fazendo, é Deus agindo. Vou te dar um exemplo, também pessoal meu. Eu, quando cheguei aqui em Itajaí, né, em 2018, a gente tinha um plano. Não sei se eu contei isso aqui, mas tu vai ouvir de novo, se eu já falei. De chegar e alugar alguma coisa. Eu tinha o dinheiro da venda do meu apartamento lá em Goiânia, né, de onde eu sou natural. Mas o plano lógico, um plano que a gente traçou, era o quê? Vou viver 1 ano de aluguel, vou conhecer a cidade, vou ver o que eu gosto, o que eu não gosto, para que aí, então, a gente compre alguma coisa, um plano lógico. Irmãos, eu não sei o que aconteceu. Eu fui em todas as imobiliárias de Itajaí praticamente. Ninguém queria alugar para mim. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Eu tinha o dinheiro de pagar 1 ano adiantado. Eu estava com o dinheiro da venda do apartamento na conta. O problema não era dinheiro. Se quisesse pegar 3, 4 calção, beleza, vamos. Gente, o pessoal não alugava para mim o apartamento. Eu falava assim, gente, o que está acontecendo? Que coisa louca, cara. Nome, né, empresa, mais de 10 anos no nome, não tinha uma restrição, não tinha nada. Eu falava, não tem lógica isso. Mas na hora ali, no ímpeto, né, na emoção da coisa,
Eu continuei me irritando com aquilo, continuei me estressando. Chegou um ponto até que eu fiz uma feiura, que uma menina me atendeu lá, e ela não era daqui, da região, não era natural de Itajaí, nem dessa região aqui. E, não posso locar para você, porque a gente gosta de fiador, mas sua fiadora é de fora, era minha mãe, né? Falei, mas moça, tu não é daqui, eu não sou daqui, minha mãe não é, ninguém nessa imobiliária aqui é daqui. Por que tu está querendo uma pessoa que seja daqui? Que coisa louca, do que tu está falando? Tipo, ninguém em Itajaí é de Itajaí. Não é, gente, lá na imobiliária tem uma pessoa, tem quase 20 pessoas, uma só é de Itajaí. Ninguém nesse lugar é daqui, eu não sei para onde o pessoal de Itajaí foi, mas em Itajaí eles não estão. Por que tu não quer alugar para mim? Estou falando que eu vou pagar. Não tinha uma razão lógica para a coisa. E eu tinha um plano. Mas lá pelas tantas, né? O Espírito Santo conseguiu driblar minhas emoções lá, minha cabeça dura, e me deu aquela cutucadinha santa e falou assim, tá, será que é para tu fazer isso mesmo? Eu, pior que eu acho que não, né? Porque não está dando certo, não tem uma explicação lógica para isso. Mas se eu tivesse mais atinado, se eu tivesse, né, e as experiências também que a gente tem com o Senhor, elas nos fazem entender e conhecê-lo melhor. Se eu tivesse me atinado um pouquinho antes, eu poderia ter me desgastado menos e entendido que não era aquilo que o Senhor tinha para mim. E aí dali eu fui orar. Né? Quando acendeu aquela luz vermelha ali, aquele toquezinho do Espírito Santo, eu falei, opa, tá aqui, então talvez seja isso, eu preciso fazer uma coisa diferente. E graças a Deus, pela bondade, pela graça e a misericórdia de Deus, eu acabei comprando meu apartamento. Mas esse não era o meu plano. Quantas situações nas nossas vidas a gente pode estar vivendo e a gente vai enfrentar, que necessita que a gente conheça a Deus para entender o seu mover, o seu agir, para que a gente entenda como o Senhor age, como o Senhor faz, a gente não se desespere, a gente não esmoreça, a gente não desista. Mas se eu não conheço um pouco de Deus, se eu não me relaciono com Ele, se eu não conheço a sua fidelidade, a sua soberania, através do relacionamento com Ele, de conhecê-lo através das Escrituras, como que eu posso ter segurança? Como que uma situação de dificuldade, de aperto, eu posso entender o mover e o agir do Senhor, reconhecer os seus feitos? Se eu não me relaciono, se eu não me relaciono de maneira ativa. Porque, irmãos, é impossível que a gente tenha um relacionamento com Deus, para que a gente o conheça, se a gente eventualmente fala com Deus, se a gente eventualmente busca o Senhor, se a gente eventualmente compartilha do Evangelho, se a gente eventualmente, ocasionalmente, a gente entra em contato com Ele. Abre por gentileza em Lucas 11. Versículo de número 5. Jesus 11:5, tá? Lucas 11:5, amém? Estou conferindo se foi isso que eu falei, né? Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz,
A porta já está fechada. E eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Eu vou continuar, tá? Mas aqui, deixa eu situar. Antes disso, ele estava falando a respeito da oração, do Pai Nosso. Ele estava aqui, qual que é o contexto disso aqui? Jesus está ensinando a respeito de oração para aquelas pessoas, tá? E ele continua assim: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Amém? Irmãos, o que é, que a gente pode tirar algumas aplicações de tudo isso aqui que a gente leu? Primeiro, insistência. Hoje a gente vive, numa geração, a gente vê até nas crianças um limiar de tolerância, de paciência diminuto. A gente quer as coisas para agora, a gente quer para ontem. Até quando a gente faz um pedido na internet, a gente quer que chegue no outro dia. A gente não tem mais paciência para esperar, para aguardar. E Jesus está mostrando aqui, por que eu preciso ser insistente? Porque às vezes não vai ser no primeiro pedido que eu vou ter. Certo ou não? Faz sentido ou não? O cara foi lá pedir o pão, o que aconteceu? Bateu a primeira vez, o cara estava dormindo. Falou, não, sai fora, vou te dar pão não vou te dar nada não. E ele continua insistindo. Jesus trouxe aqui uma história para a gente poder entender exatamente o que se aplica à oração. Ele estava abrindo ali a cortina da coisa. Então nós, no nosso relacionamento com o Senhor, na oração, nós também precisamos ser o quê? Insistentes, perseverantes. Tem coisa nas nossas vidas que não vai ser, não sei se alguém te prometeu isso, tá? Mas tem coisas que às vezes vão ser anos orando. Nossa, mas eu achei que ia ser mês que vem. Mas sabe qual que é o nosso papel em tudo isso? Não esmorecer. No nosso relacionamento, não deixar de insistir, de bater a porta, não deixar de orar, não deixar de buscar, não deixar de, como ele trouxe, traz essa demanda, que ainda que não seja pela amizade, vai dar pela insistência, ou seja, insista, seja diligente, busque o Senhor e nos apliquemos nisso, que não seja a circunstância A ou B está demorando, enfim, não importa, mas que o nosso coração seja diligente, seja insistente em buscar, em conhecer. Irmãos, tem coisas que têm acontecido na minha família, motivos de oração. Eu já sou cristão há mais de 20 anos, tem 20 anos, mais de 20 anos que eu estou orando, foi acontecer agora. Mas a gente não pode deixar de orar, a gente não pode deixar de buscar, de conhecer a Deus, de nos relacionarmos com Ele. E Ele caminha aqui ainda, Peça e lhe será dado. A gente chega, não sei se vocês, mas tem momentos e coisas assim que a gente quer que o Senhor faça, sem pedir. Ele conhece, Ele sabe mesmo. Mas o jeito, o modo está aqui. Peça, busque. E buscar, irmãos, não é uma coisa assim, eu estava passando aqui, trombei em Jesus. Trombei na bênção aqui, não é. Estava virando a esquina, encontrei, não é? Buscar, sabe, eu fiquei pensando nisso, sabe, acho que é o melhor exemplo, assim, do nosso cotidiano, é quando tu perde teu celular. Aquilo é buscar.
Você revira sofá, coberta, tudo vai, abre geladeira, abre armário, cadeia, vai, abre máquina. Você revira, irmãos, várias vezes se for preciso. Eu sou o rei de perder as coisas, né? Carteira, então, até tomei a decisão de não ter mais carteira. Porque para achar aquilo, meu Deus, é um parto. Eu tenho que ir lá, subir, tirar a coisa, pá. Não é assim. Ai, estava andando aqui. Jesus. Bênção. Resposta de oração. Não é. Ele está falando que eu preciso pedir. Ele está falando que eu preciso buscar. Ele está falando que eu preciso empregar, né, o meu coração, a minha força, a minha diligência, a minha insistência nisso, para que eu encontre. Não é algo eventual, ocasional, foi sem querer e encontrei. Mas de buscar. Como que eu estou esperando conhecer mais do Senhor? Se eu não o busco, se eu não emprego o meu coração em ler as Escrituras, em participar de eventos, em orar, em me relacionar com Deus, em ouvi-lo, através até de outros irmãos, mas eu estou fazendo um movimento de buscá-lo, de conhecer, de entender mais de Deus, de me aproximar, de entender as coisas do reino de Deus e o que Deus tem para mim. Quantas coisas a gente muitas vezes pode estar deixando de viver e desfrutar em Deus por não conhecer, por nem saber que existe. Coisas que se eu não me relacionar, né, eu digo eu, mas nós nos relacionarmos com Ele, nós não vamos saber que existe isso para mim. E faz sentido eu buscar uma coisa que eu não sei o que é? Faz sentido eu estar pedindo a Deus algo que eu nem conheço? Se eu não conheço, eu não vou pedir. Se eu não sei o que é, ou qual a aplicação daquilo para mim, ou o que aquilo vai me trazer de bom, eu não vou pedir, eu não vou buscar. Eu preciso conhecer. Eu preciso me relacionar. Para que eu o agrade, para que eu faça a sua vontade, eu preciso saber qual ela é. Para que eu obedeça e guarde os seus mandamentos, eu preciso saber quais eles são. Para que eu viva a vontade de Deus para mim, eu preciso saber qual ela é. Mas isso parte de nós buscarmos. Isso envolve que a gente busque, que a gente empregue o nosso coração nisso. E hoje, irmãos, misericórdia. Antigamente ainda era mais difícil, né? A gente tinha um pouco menos de distração. Mas hoje, meu Deus do céu, tudo muito fácil, tudo que rouba assim, a atenção, é celular, é TV, é Netflix, qualquer coisa, sabe? Tem uma parafernália de coisa para poder tirar o nosso foco, a nossa atenção, nos distrair, nos levar para caminhos, para outras coisas. E uma coisa que se faz necessária, que é que é um investimento seguro, que é um lugar seguro para que eu aplique o meu coração, a minha vida, o meu tempo, que é o Senhor e a sua vontade. Fica, no meio de tudo isso, para que eu me concentre, para que eu me dedique, para que eu olhe e busque. E grandes coisas o Senhor pode e vai fazer nas nossas vidas. Mas nós precisamos conhecer. Nós precisamos entender. Nós precisamos saber que o nosso Deus ainda é o mesmo que Ele faz o quê? O que Ele fazia no passado? Para eu estar achando que Ele faz ainda no dia de hoje, que Ele ainda vai continuar fazendo. A gente fala, mas o que é? O que Ele fez? O que Ele faz? Então, que o nosso coração, e o engraçado que o Senhor, Ele deixa a dica, tipo assim, eu sou o final de tudo isso. O prêmio, a recompensa é o relacionamento com Ele, conhecê-lo melhor. Nos alegrarmos das coisas que o Senhor pode fazer, da maneira que Ele quer nos usar, da maneira que Ele quer operar em nossas vidas.
Quando eu, mais novo, né? Que as pessoas falavam assim, que o Senhor falou o meu coração. Eu ficava assim, gente, como será que é? Falar de Deus assim, como é que será que é esse negócio? Eu já imaginava uma trombeta, um som, e Deus falando alguma coisa, né? Eu sou cheio das fantasias, né? Era o que eu imaginava. Não conseguia imaginar Deus falando, imaginava aquela coisa de filme, sabe? Quase que uma mão gigante saindo, aquela voz bem... E às vezes é tão suave, às vezes é tão simples, que se eu não tiver relacionamento, experiência com aquilo, eu posso... não entendi. Como estou dando recado, né? Tô falando para vocês que eu errei lá quando eu cheguei aqui em Itajaí. O Senhor me apontando uma coisa e eu quebrando cabeça, ficando nervoso, descontando na esposa, nas crianças. E a voz do Senhor tão suave, tão simples. Mas a gente também precisa se relacionar com Ele para que a gente reconheça isso. E vocês, jovens, né? Nós temos muito ainda para viver. O Senhor pode fazer muitas coisas nas nossas vidas e através de nós. O Senhor pode te usar com dons, com talentos específicos. Quais são? O Senhor ainda dá talentos para pessoas? O Senhor ainda distribui dons? Precisamos conhecê-lo. Precisamos nos relacionar com Ele. Mais. Né? E quando a gente ouve, pessoas diversas sempre estão convergindo e apontando para a mesma coisa. Pelo menos consigo perceber isso. O Senhor nos chamando e nos convidando para buscar mais. Você liga a internet, vai ouvir alguma coisa? Vamos buscar mais. Vamos buscar mais de Deus. Vamos entrar, vamos mergulhar no Senhor. Vamos buscar mais, vamos empregar o nosso coração em buscar mais de Deus. E se a gente não estiver atento, sensível, pode ser que a gente não entenda, não participe de algumas coisas, deixe de viver algumas coisas que o Senhor tem para nós. E era isso que eu queria dizer para vocês, e queria fazer um convite nesse momento, que você e eu, a gente buscasse o Senhor, que a gente fechasse os nossos olhos agora, o pessoal do louvor ministrasse, mas que eu e você, que possamos fechar os nossos olhos e reconhecer esse convite do Senhor, que é um cavalheiro, que não invade, que não atropela, mas que nos convida em todos os momentos, em diversas ocasiões, atraindo o nosso coração para que a gente entre em sua presença, para que a gente busque mais, para que a gente o conheça mais. Para que o nosso coração se incline para o Senhor e para a sua vontade. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Tem muitas coisas prazerosas nessa vida, muitas coisas disputando a nossa atenção, o nosso coração, mas existe algo melhor, existe algo mais importante, existe algo sublime. Existe alguém que não se iguala a outro. Existe um relacionamento, um prazer em Deus que não podemos encontrar em lugar algum. Mas é necessário que a gente busque mais. É necessário que o nosso coração se aplique mais. Que entendamos em nós a nossa carência. Entendamos olhando a nossa vida, o nosso coração, de quão carente nós somos do Senhor, o quanto Ele ainda precisa fazer em nossas vidas.
quanto ainda temos para caminhar em conhecimento, em entendimento, em amor, em relacionamento com Ele, para que quando conheçamos ainda mais a sua vontade, a sua vontade que é boa, que é perfeita, agradável, seja nossa. Que cada dia mais, ao conhecer o Senhor, aquilo que arde o coração de Deus, a sua palavra, as almas, aquilo que é eterno, que isso se apodere do meu coração, que o meu coração anseie aquilo que vem do Senhor, que o meu coração e o seu possamos buscar com tudo aquilo que temos, aquilo que é o ouro e a prata não podem comprar, mas lutarmos por aquilo que a traça e a ferrugem não podem tocar. Ergamos a nossa voz agora, ore ao Senhor, fale com Ele, ore ao Senhor, oremos a Ele, digamos a Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero te buscar mais. Acende ainda mais o anseio, a vontade, o desejo em te conhecer, porque até para te querer, até para te buscar, Senhor, eu preciso e careço de ti.